Você está no melhor lugar para você estar no domingo à noite. Se prepara, amados. Você está na casa de Deus. Deus já está falando conosco desde o início desse culto, através da oração, através do louvor, e Ele vai continuar falando aos nossos corações através da palavra. Quantos querem continuar ouvindo? Digam amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amados, eu quero que você participe com o culto comigo hoje. Hoje nós vamos ministrar uma palavra, onde a gente vai passear por ela, mas eu quero que você participe comigo da seguinte forma. Eu quero que as mulheres, quando eu falar, digam glória a Deus, e os homens digam aleluia, tá bom? Só as mulheres digam glória a Deus, os homens, amém, glória a Deus. Afinal de contas, nós somos Batista Viva, nós somos avivados. Mas não deixe ninguém do seu lado aí dormir, amém? Não deixe ninguém dormir do seu lado. Por quê? Porque de repente é um momento em que o anjo vai passar pertinho, pronto para liberar a bênção para você, e você está o quê? Dormindo. Então não durma, ok? Glorifique ao Senhor, exalte a Ele. E eu queria nessa oportunidade que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, isso. Deixa a sua Bíblia aberta, você que trouxe, deixa na projeção os versículos, tá bom? Nós vamos estar ministrando uma palavra nesse texto, nessa noite. Mas em nome de Jesus, amado, olha só, hoje o que Deus colocou no coração do pastor desta igreja é uma palavra para a igreja, amém? Então eu quero que você, querido, em nome de Jesus, não se distraia com mais nada, não se distraia com nada, querido. Não deixe nada roubar a sua atenção, ok? Não permita que ninguém tire a sua atenção. Por isso, abra sua Bíblia, segura nesse texto aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Nós vamos ler todo o texto agora, e depois nós vamos o quê? Nós vamos passear por esse texto, versículo por versículo, e vamos trazer as verdades para as nossas vidas, para colocarmos em prática. Amém? Então acompanhe aí, vê se está escrito assim na sua Bíblia. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia temor. Diga assim comigo, temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Diga assim comigo, tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém, queridos? Então mantenha aí a sua Bíblia aberta. Nós estamos, queridos, vivendo um momento muito especial na nossa igreja. É notório o que Deus tem feito nesta igreja. Semana retrasada nós fizemos um café para 25 novos membros da igreja. Você pode dizer glória a Deus? O que as mulheres vão dizer? E os homens? Isso aí. Então tem ninguém dormindo. Hoje, amado, nós fizemos um café com os casais que vão participar do nosso curso do MMI, Casados para Sempre.
com 9 casais, sendo que 100% dos esposos não são membros da igreja. Você pode dizer glória a Deus? Não tem como não perceber o que Deus está fazendo. Em 2022, nós liberamos a palavra rema, a palavra profética para aquele ano, que seria o ano quem lembra, o ano da expansão, o ano do crescimento. E o interessante, amado, que nós não só liberamos para a igreja como instituição, mas liberamos para a igreja como corpo vivo, como membros. E nós declaramos que seria um ano de expansão em todas as áreas da nossa igreja. E nós vimos famílias sendo tremendamente abençoadas, crescendo, famílias evoluindo, conquistando. Mas, quando a gente libera uma palavra no mundo espiritual, amado, na verdade nós estamos abrindo um portal. Ou seja, o ano de 2022 ele terminou, mas a expansão continua. Amém ou não amém? Você continua crescendo, você continua conquistando, você continua avançando, porque a palavra foi liberada e você se apropriou dela, tomou posse dela e disse: eu preciso desse crescimento em todas as áreas da minha vida. E isso está acontecendo. Mas nós mudamos de ano, chegou o ano de 2023 e nós liberamos a palavra profética novamente para esse ano, abrimos novamente um novo portal para esta igreja, e a palavra rema para 2023 é o ano do. Mas o que é avivamento? O que é avivamento? Muitas vezes nós temos uma ideia errada, nós temos um significado errado do que é o avivamento. Às vezes a gente acha que o avivamento é algo sobrenatural, é o barulho, as pessoas pulando, as pessoas profetizando, as pessoas tendo visões, as pessoas caindo no chão, babando, quebrando púlpitos, e a gente fala: esse é o avivamento. Não, olhe para cá. Avivamento, amado, é uma ação, diga assim comigo, é uma ação. Avivamento é uma ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, trazendo primeiro aquebrantamento. Você vai começar a ver as pessoas se aquebrantarem, amados, as pessoas sentirem o mover de Deus. Se tem um louvor ou não, as pessoas vão se aquebrantar, vão sentir, vão se prostrar, vão adorar. Nós não vamos ficar movidos por circunstâncias, porque o aquebrantamento será geral em nosso meio. Nós iremos voltar a sentir o nosso coração arder com a presença do Senhor. As lágrimas voltarão a ser derramadas em nossos olhos com a presença do Senhor, porque o avivamento vai trazer esse aquebrantamento sobre nós, amado. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo numa geração de dura cerviz. As pessoas estão, sendo alcançadas pela graça, sendo alcançadas pela palavra, sendo alcançadas pela profecia, mas não conseguem deixar o coração sensível para que essa palavra entre e tome conta das nossas vidas por completo. Mas nessa noite será diferente. Amém ou não amém? Se prepare, querido, para voltar a se aquebrantar, porque o avivamento, além de ser o aquebrantamento, ele também traz para nós arrependimento. Amados, não tem como alcançarmos o avivamento se não houver arrependimento. Nós precisamos começar a entender que quando o Espírito Santo começar a trabalhar em nosso meio, as pessoas virão no altar e irão se arrepender dos seus maus caminhos, irão arrepender dos seus erros, irão arrepender das suas falhas. Quando o avivamento chegar e ele já está tomando conta da nossa igreja, nós vamos adentrar por aquela porta, bater em nossos peitos, dizendo: qual miserável eu sou, por poder entrar nesse lugar
e não ser morto, não cair ali fora. Por que nós não vamos ser mortos? Por quê? Porque nós já vamos chegar diante do altar com os nossos corações arrependidos, rogando pela graça do Senhor, rogando pelo sangue do Senhor. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: não importa o que você tem feito, não importa o seu pecado, a graça de Deus é maior, o sangue de Cristo pode te purificar de todo o pecado. Somente você precisa o quê? Se arrepender. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja aonde você tem errado, aonde você tem falhado. Amados, o Senhor tem ardido no meu coração para ministrar uma palavra para esta igreja sobre altar, sobre restaurar altar. Todos os altares na Bíblia que foram restaurados, todos os altares na Bíblia que precisou ser restaurado para que a glória pudesse descer. Amado, o avivamento só vai chegar nas nossas vidas se nós começarmos a nos arrepender, e para arrepender muitas vezes nós precisamos restaurar o nosso altar. Avivamento é quando a igreja começa a ter fome da palavra. Amados, e eu louvo a Deus porque nesses últimos dias nós temos visto a nossa igreja se mobilizando para estudar a palavra, lendo livros, buscando a presença, jovens desafiando outros jovens a ler a Bíblia, amado. Em nome de Jesus, amado, é tempo de buscarmos a palavra, é tempo de mergulharmos na palavra. Avivamento também, querido, vai trazer para nós, sabe o que? Vai trazer para nós sede de oração. Quantos gostam de orar aqui? Levanta a mão. Isso vai mudar, amados. Quando eu perguntar quantos gostam de orar, a igreja vai pular, a igreja vai celebrar, dizer: eu gosto, eu preciso, eu necessito. É questão de sobrevivência para nós orarmos. E amado, deixa eu te dizer uma coisa, essa história de dizer: não, eu oro, amado, orar é batalha espiritual, amados. Quando você dobra o seu joelho, o mundo espiritual se mobiliza, o mundo espiritual para ver o que você está lançando, que tipo de palavra você está jogando no mundo espiritual. A Bíblia diz que quando Daniel orou, o mundo espiritual travou a oração dele por 21 dias. 21 dias. Então, queridos, por isso que muitas vezes as pessoas não estão orando, mas esse é o ano do avivamento e nós vamos começar a orar. Amém ou não amém? Nós vamos voltar a dobrar os nossos joelhos nos nossos cultos, nós iremos voltar a fazer vigílias, nós iremos voltar a subir nos montes, nós iremos voltar a fazer propósitos, nós iremos botar a nossa boca no pó, nós iremos levantar a nossa mão, amado, e vamos orar, e vamos clamar, e só vamos parar quando o Espírito Santo nos responder. Amém ou não amém? Eu desafio essa igreja, amada, a viver esse avivamento, o avivamento do arrebatamento, o avivamento, querido, do arrependimento, da fome pela palavra, da sede pela oração e da busca pela santidade. Amados, a marca do avivamento numa igreja é santidade. Santidade, amados. Está acontecendo um avivamento. As pessoas começam a se separar, as pessoas começam, querido, a mudar a rota, as pessoas começam, querido, a fazer escolhas diferentes, porque elas começam a se separar e entendem, querido, que é tempo de separação, é tempo de santidade, porque o nosso Deus é santo e Ele exige que nós possamos ser santos. Amém ou não amém? Dá uma olhadinha para a cara do teu irmão, vê se ele é santo, vê se ele tem cara de santo. Pode olhar para trás também, irmão. Vê se tem um santo atrás de você. Amado, esse é o nosso grande erro. Olha para cá. Esse é o nosso grande erro. Que a gente quer ver santidade nas pessoas. A gente quer olhar, né, e ver mudança nas pessoas. Mas a santidade começa em nós. A santidade começa em nós. Então, amados, avivamento é isso. Avivamento é isso. E hoje eu estou
tranquilo para falar sobre esses temas aqui em nossa igreja, porque a nossa igreja tem vivido isso. Amém ou não amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas é apenas o primeiro degrau, amado. É o primeiro degrau. Nós precisamos subir outros, nós precisamos avançar mais, nós precisamos intensificar tudo isso que o pastor está liberando para nossas vidas. Nós precisamos intensificar cada vez mais. Por quê, querido? Porque é tempo da igreja expandir, é tempo da igreja crescer, é tempo da igreja romper, é tempo, amado, da gente começar a se preocupar em derrubar aquela parede. É tempo da gente começar a se preocupar em derrubar essa parede e ver para onde nós vamos alargar o templo, para onde nós vamos estender as nossas tendas, amado, porque é promessa de Deus, amado, crescimento. Amém ou não amém? E igreja nasceu para crescer. Igreja, amado, é igual um bebê. É igual um bebê. Você pega o bebê, amado, e ele é um recém-nascido, todo pequenininho, todo franzino. Assim, uma igreja, quando ela começa a crescer, é pequena, é franzina, mas ela vai crescendo, ela vai tomando corpo, ela vai tomando estrutura. Você vai começando a ver coisas novas acontecendo no seio da igreja, no crescimento da igreja. Então a igreja, ela nasceu para crescer, para crescer. Nós estamos com 13 anos, você que está nos visitando, nós estamos com 13 anos, essa igreja tem 13 anos. Quem tem 13 anos aqui na igreja? Quem está aqui tem 13 anos? 13 anos? Não, 13 anos de idade, amado, perdoe-me, 13 anos de idade. Eu sei que a pastora, né, tão linda, né, parece que tem 13 anos, né? 13 anos de trabalho doméstico em casa, 13 anos de acompanhamentos, né? Tem 13 anos de ministério pastoral, não é isso? 13 anos de idade. Tem alguém com 13 anos aqui? Não, né? Não tem ninguém com 13 anos aqui. Deve estar na classinha, né? 13 anos é uma criança, mano, em franco crescimento. Agora, igreja foi feito para crescer. Esses dias nós estávamos falando sobre isso no meu trabalho, e um dos pastores falou: poxa, pastor Moisés, a sua igreja é uma igreja muito querida, bem quista na região. Quando a gente vê, né, as transmissões de culto, a gente vê nas redes sociais, a sua igreja é abençoada. O que está faltando para a sua igreja romper? O que está faltando para a sua igreja explodir? Aí eu parei, fiquei analisando, né, trazendo à memória algumas coisas. Porque, amados, literalmente, igreja foi feita para crescer. E a gente quer que a igreja cresça. Diga assim comigo: o que eu posso, mais forte, o que eu posso fazer para a igreja crescer? Se eu acabei de dizer para você que a igreja nasceu para crescer, você não precisa fazer nada para que ela cresça. Nós precisamos fazer algo em nossas vidas para que a gente mude as nossas atitudes que tem impedido o crescimento da igreja. Quantos estão aqui pode dizer amém? Então chegou a hora de você olhar para dentro de você e descobrir o que você tem feito que tem travado o crescimento da igreja. O que nós temos feito que tem impedido o crescimento da igreja, sendo que o crescimento dela tem que acontecer. O crescimento da igreja tem que acontecer, é natural, mas muitas vezes nós estamos travando o crescimento da igreja. E por isso eu quero começar a pregar nessa noite sobre uma igreja que cresceu de uma forma assustadora. A maior igreja de todos os tempos, a igreja primitiva. O texto que eu li nessa noite, o texto que eu pedi para você deixar aberto aí, nós vamos ver e analisar algumas coisas importantes para que nós possamos descobrir o que nós temos que fazer para diminuir, não, para acabar o empecilho do crescimento da igreja. Eu quero convidar você a vir comigo até esta igreja. Vamos entrar no pátio da igreja, vamos participar do culto da igreja, vamos visitar os membros dessa igreja, vamos ver o que eles tinham
que nós não temos. Primeiro verso que nós lemos, Atos 2:42. Vê se está escrito assim: eles dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Olha para cá. E nós? Se nós somos o responsável muitas vezes por travar o crescimento da igreja, aonde nós temos errado no que diz respeito à palavra de Deus e no que diz respeito à oração. Sabe por quê, querido? Porque quanto mais a igreja se envolve com a palavra, quanto mais a igreja examina a palavra, quanto mais a igreja coloca a palavra em prática, quanto mais a igreja se envolve na oração, melhor será o crescimento desta igreja. Amém ou não amém? Amados, são as vitaminas que fazem com que a igreja cresça e cresça de uma forma sadia. Palavra, que as pessoas possam nos corredores da igreja, que as pessoas possam, no eventos, compartilhar a palavra, conversar sobre a palavra, que as igrejas, amado, que nós, olha para cá, que nós jovens, que nós líderes, homens, mulheres, que nós não marcamos somente um churrasco, somente a pelada, somente o ping-pong, o passeio na praia, nós possamos marcar também momentos de oração. Amém ou não amém? Ir para a praia é maravilhoso, quem é que não gosta de ir para a praia? Mas podemos marcar lá agora 21 horas de segunda-feira, ou de terça, ou de quarta, podemos marcar um horário e nos reunir lá para orarmos. Amados, já percebeu como é que começa o avivamento? O avivamento começa quando pessoas se posicionam e começam a buscar a presença de Deus com intensidade. Amados, como é bom a gente conversar a respeito da palavra, tirarmos dúvida, jogarmos temas que a gente possa tentar encontrar ali verdade para nossas vidas. Uma igreja que começar a se envolver com isso, e eu quero desafiar a nossa igreja, amado. Eu vou ver o próximo mês aí, eu vou desafiar a igreja para nós lermos um livro da Bíblia inteiro, cada dia um capítulo. Eu vou lançar perguntas, eu vou lançar desafios, eu quero envolver toda a igreja na leitura da palavra. Eu também vou desafiar a nossa igreja para orarmos, buscarmos ao Senhor, buscarmos pela presença do Senhor, amado. Porque aquela igreja é uma igreja que orava. A Bíblia diz, se você começar a pegar o contexto desta igreja, a Bíblia diz que durante 10 dias, 120 homens estavam reunidos no mesmo lugar, orando, buscando avivamento, e a Bíblia diz que chegou o avivamento e veio sobre eles. A Bíblia diz que também que 3 horas da tarde, não é isso? A hora nona, Pedro e João foram para o templo fazer, sabe o que? Orar. Amados, orar 3 horas da tarde, sim, eles foram orar 3 horas da tarde. Amado, crescimento da igreja, nós não podemos se preocupar com hora. A hora que nós tivermos oportunidade, nós vamos nos reunir. Amado, é tempo da igreja voltar a marcar reuniões de oração, de manhã, à tarde, pós-culto. Vamos envolver toda a igreja para orar, porque quando a igreja ora, querido, quando a igreja ora, as portas se abrem, amado. As portas se abrem. Vocês lembram de quando aqueles discípulos estavam presos? À meia-noite eles começaram a cantar e orar, não é isso? No momento de luta, no momento de prisão, eles começaram a orar. E quando eles oraram, a Bíblia diz que abriram-se todas as portas. Olha para cá. Nós queremos a porta do avivamento, nós queremos a porta do crescimento, nós queremos a porta de tantas coisas. Mas essas portas só irão abrir quando nós começarmos a orar. Amados, eu ouço muitos elogios da nossa igreja por aí afora, mas eu gostaria de ouvir, aquela igreja é a igreja que ora, é a igreja que ora. A oração é a alavanca que move o coração de Deus, amado. A oração, ela move o coração de Deus, e nós como igreja precisamos orar.
precisamos gastar mais tempo com oração. E a Bíblia diz que esses homens, eles oravam, eles buscavam a presença do Senhor. Às 3 horas da tarde, eles foram orar no templo, não é isso? Pedro e João. E quando eles chegam diante da porta formosa, quem é que está sentado naquela porta lá? Quem está sentado lá? Quem lembra? Olha o desafio para vocês, ó, na mensagem. Quem está? Um paralítico, não é isso? Vamos enxergar esse momento agora. Vamos enxergar esse momento agora. Vem cá, Tico. Vem cá, Tico. Vem cá, Paulo. Vem cá, Paulo. Chico, senta aqui no chão. Tá, senta aqui. Vem cá, Paulinho. Eu e Paulo somos Pedro e João. Vem cá, Paulinho. Nós somos Pedro e João dessa geração, não daquela geração. Tá vendo a diferença aqui, ó? A geração muda a gente, amado. Isso aqui também faz parte da mensagem. Olha só, a geração muda a gente. A geração coloca a gente na moda, né? Hoje eu estou na moda, eu estou de rosa. Paulinho está aqui, ó, né? Fecha o tênis branco, né? Está emagrecendo. O tempo muda a gente. O tempo traz coisas novas para a gente. Mas o tempo não pode jamais mudar o nosso tempo em oração, amado. Pelo contrário, quanto mais o tempo muda, quanto mais o tempo chega, mais oração a gente tem que buscar. Mais ter uma vida de oração, porque as batalhas são maiores. As batalhas são maiores. Aí eu estou com o Paulinho aqui falando, ó, o Flamengo está 1-1. O negócio está feio lá, hein? Tá, mas nós estamos indo para onde? Para orar, não é isso? O negócio está feio lá. Aí vem cair o Big Brother. Viu quem foi expulso? Nem eu. E quando a gente chega na igreja, encontra esse rapaz paralítico, né? Aí você vai e nos pede uma esmola. Nos pede uma esmola. Tem o quê? Um trocado. Tem um trocado aí, Paulo? Na verdade, trocado a gente tem. Você quer um dinheiro para você comer um pão, comer um hambúrguer, um pastel? Então toma um dinheiro para você. Porque prata e ouro a gente tem, né, Paulo? O que a gente não tem mais nessa geração que não ora, Paulo? O poder para dizer para o paralítico: levanta e anda. Já percebeu, amado? E eu não estou falando IBV, eu estou falando da igreja. Hoje a gente tem a prata e o ouro. Aqui, olha o tênis desse bonitão aqui, hein? Nem Salomão calçou um tênis igual esse aí, tá? Pode sentar, vamos aplaudir ao Senhor por essas duas figuras aí. Eu fui, amados, no Rio de Janeiro, era 3 horas da tarde, fui em Niterói, pastor Ronaldo, passei em frente de uma igreja, a igreja estava lotada, amado, e era um sol de 40 graus, eu falei, que isso, hein? Aí o rapaz que estava comigo falou, pastor, aqui, nesse lugar, as pessoas ou são crentes ou são ímpios, porque aqui a chapa esquenta. Aqui o homem tem que ser homem de oração, porque quando ele sai, já sai correndo de balas perdidas. E se não for oração, não é mais bala perdida, a bala acaba encontrando muitos. Nós precisamos, querido, buscar a oração. Não adianta a igreja ser bonita, mas não adianta a gente pregar bem, não adianta, querido, termos logística, se não tivermos oração, não iremos para frente. Por quê? Porque a vitória da igreja, ela se discerne no mundo espiritual, e no mundo espiritual, mas não é intelecto, não é conhecimento, não é amizade, no mundo espiritual é oração. É oração. E aquela igreja entendia isso. Porque a igreja estava crescendo, a igreja tinha os milagres, mas era uma época de perseguição, amado. Era uma época de uma perseguição terrível. E a igreja que ora vai enfrentar a perseguição dando glória a Deus. Amém ou não amém? Então, amados, temos que nos preocupar como nós estamos lidando com a palavra e com a oração. Porque quando a gente despreza
essas duas ferramentas, nós estamos atrapalhando o crescimento da igreja. Por quê? Porque a igreja está bonita, a igreja está crescendo, mas muitas vezes a igreja era para estar lá na frente e não está por nossa causa. Segundo, Atos 2:43, todos estavam cheios de temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilha. Diga assim comigo: temor. Amados, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão debochando de Deus, debochando da palavra, brincando com aquilo que é sagrado, fazendo piadas com os personagens da Bíblia, com o próprio Cristo. Se perdeu o temor. Mas o mundo já é no maligno, o mundo está aí. Eu quero trazer para nós e nós, porque é triste quando a gente vê muitas vezes nós agindo como se fosse o ímpio, curtindo o que não é para curtir, postando o que não é para postar. Deixa eu fazer uma pergunta: se Jesus Cristo desse uma visitinha lá no seu Instagram, ele ia curtir alguma página sua lá? Quem não te conhece, se abrisse as páginas da sua internet, do seu Facebook, do seu Instagram, do seu Twitter, será que ele ia enxergar do outro lado um cristão? O triste, aqui não acontece isso não, amado, aqui não acontece isso. O triste é quando ele entra na rede social e fala: é da Batista Viva, é do pastor Moisés. Aqui não acontece isso. Amém ou não amém? Vamos profetizar, amado. Amém? Temor. Amados, as pessoas estão brincando com o Espírito Santo, brincando com profecias, e o triste é ver muitas vezes a igreja aplaudindo isso, ou às vezes a igreja esperando a vez dela de também debochar, a vez dela também de dar risada. Amado, às vezes quando as pessoas vêm com algumas piadas dessa para mim, que a gente se segura para não rir, amado, a gente trava, a gente chora, a gente guerreia, porque a gente não pode dar risada dessas piadas. Amém ou não amém? Porque nós temos o temor. Nós não vamos profanar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Uma vez eu cheguei num lugar, tinha cristão e não crente, eles estavam lá comentando algumas coisas, fazendo piadas, e com as pessoas rindo, e de repente chegou a vez dos cristãos. Eu falei: agora o negócio vai ser diferente. Não, foi igual. Quando nós saímos de lá, eu chamei os três, falei: senta aqui, olha só, nós estamos permitindo coisas que não é para se permitir. Por que a igreja não tem avançado? Nós estamos travando o crescimento da igreja. Ah, pastor, não acontece mais milagre nas igrejas, porque nós estamos travando o Espírito Santo de agir. Não podemos nos permitir, querido, algumas coisas, amado. Ah, mas se a gente não se permitir, o ambiente fica chato. Se a gente não se permitir, a gente é cancelado. Se a gente não se permitir, a gente é colocado para fora. Amados, em nome de Jesus, é melhor ser cancelado, é melhor ser colocado para fora, ou é melhor ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? É tempo da igreja entender que o temor precisa existir na nossa vida, amado. Você veio aqui para adorar o Senhor, amém ou não amém? Então tem que ser o melhor louvor, não pode ser de qualquer maneira, tem que ser a melhor adoração. Tudo que você fizer para Deus tem que ser o melhor, com dedicação, com temor. Não permita, querido, que as circunstâncias te envolvam ao ponto de te limitar, e você dizer: não, tá bom, pode ser assim mesmo. Não, você está impedindo o crescimento da igreja, você está impedindo a igreja de avançar. Por quê? Porque muitas vezes uma atitude sua alcança vidas, transforma vidas.
Precisamos buscar o temor. Amém ou não amém? Vamos passear mais um pouco. Atos 2, 44 e 45. Peguei os dois porque os dois trazem uma lição muito especial para nós. Todos eles, olha só, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens e distribuía cada um conforme a sua necessidade. Aqui, amados, fala sobre a unidade daquela igreja. Eu queria muito a sua atenção agora, porque muitas vezes o nosso egoísmo tem impedido a igreja de crescer. A Bíblia diz que nós somos um corpo só, amém ou não amém? Todos nós somos membros de um corpo só. Todos os membros trabalham para o pleno crescimento desse corpo. A minha alegria tem que ser a alegria de vocês, a minha tristeza tem que ser a tristeza de vocês. Vocês entendem isso? Pode dizer amém? Por quê, amados? Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida dentro da igreja, mas uma vida de egoísta. O meu primeiro, só para mim que pode. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades. E amado, não estou dizendo que você tem que fazer isso e começar a escolher pessoas da igreja para começar a abençoar, não. Nós temos na igreja uma área social. Isso vai falar sobre o crescimento sadio. Nós temos na igreja uma área social. Você pode procurar essa área e dizer: olha, eu quero abençoar a área social da igreja. Eu quero abençoar vidas através da área social da igreja. Por quê? Porque isso nos dá condições de crescer de uma forma especial. Porque Deus tem liberado bênção sobremaneira sobre nós, amado. Aí eu pergunto para vocês, agora eu pergunto para nós: o que nós temos feito com essa bênção? Às vezes, amado, nós recebemos uma herança, nós recebemos um seguro, recebemos uma causa na justiça. E aí, quando você recebe, você olha para a sua igreja. Irmão Ozer me falou que nós estamos com poucas cadeiras. Falou: pastor, as cadeiras estão no limite, estamos com poucas cadeiras no salão. Isso deixou você preocupado? Com certeza você vai começar a pensar: como eu posso fazer para abençoar? Eles tinham tudo em comum. Quando vendiam um carro, quando vendiam um terreno, quando vendiam uma casa, eles liberavam, querido, uma bênção para aquele povo. Eles colocavam, a Bíblia diz que eles colocavam a oferta nos pés dos profetas, e os profetas administravam para o crescimento da igreja. Isso fala sobre unidade, amados. Eu queria que você olhasse para trás agora. Olhe para trás em nome de Jesus. Amém. Olha para quem está ao seu lado agora, em nome de Jesus. A pergunta agora: o que você conhece dessa pessoa que está aí ao seu lado, que você olhou? O que você conhece? Amados, nesse momento aqui, tudo é perfeito, tudo é bonito, está todo mundo bem vestido, está todo mundo, alegre. Mas amanhã é segunda-feira, amanhã começam as lutas novamente. O que nós temos feito para amenizar a luta do nosso próximo? O que nós temos feito para facilitar a vida do nosso próximo? Amado, se nós começarmos a pensar dessa forma, se nós começarmos a trabalhar dessa forma, o crescimento da igreja vai ser automático, amado. Essa igreja não somente vai derrubar as paredes para frente, as paredes para trás, mas nós vamos começar a comprar os terrenos nas laterais. Nós vamos chegar aqui para o vizinho: quanto é que você quer? Vamos comprar. Lá na frente, quanto você quer? Nós vamos comprar. Daqui a pouco esse quarteirão inteiro será da Batista Viva. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque a nossa atitude faz com que o crescimento aconteça no automático. Amém ou não amém? Então, amados, em nome de Jesus, unidade. Vamos ser unidos, vamos ser próximos. Uma vez, acho que foi o pastor Ronaldo, estava pregando aqui, e ele falou que a unidade da igreja
tem que ser igual um saco de batata. Quem já teve a oportunidade de ver um saco de batata cheio? Se eu não me engano, um saco de batata tem 60 quilos, não é isso? 60 quilos de batata. Quantos aqui já teve a oportunidade de comprar batata no mercado? Comprar batata. Então, quando você chega lá, você encontra todo tipo de batata, não é? Não é isso? Todo tipo de batata. Batata lavada, batata suja, batata grande, né? Batata achatada. Tem a batata que tem umas verruguinhas, né? Umas verruguinhas, né? Tem qualquer irmã. Primeirinha, né? Primeirinha, segundinha, terceirinha, né? Todo tipo de batata, não é isso? Aí a gente bota tudo num saco. Essa é a verdadeira unidade da igreja. Tem que ser dessa forma. Sabe por que não pode ser dessa forma? Por quê? Porque a gente sempre vai ficar olhando as diferenças de um para o outro. A Bíblia diz que nessa igreja eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Então, pastor, como é que tem que ser a unidade da igreja? O pastor ministrou aqui. Nós temos que pegar essas batatas e fazer o que com elas? O que, igreja? Purê. Quantos já comeram purê aqui? Levanta a mão. Então vocês sabem o que eu estou falando. Quando se amassa as batatas, faz aquele purê, dá para ver alguma diferença ali? Dá para achar a primeirinha da irmã ali? Dá para achar? Dá para achar a batata lavada ali, a inglesa ali? Dá para achar? Não dá. Então nós precisamos viver essa unidade. Mas o interessante é que a igreja ela é composta, né, de todo tipo de pessoas e de todo tipo de níveis dentro da igreja, cultura dentro da igreja. Mas quando nós somos amassados, tudo isso se torna em comum. Tudo isso se torna um corpo só. E isso que aquela igreja vivia. E nós vamos viver isso nesse lugar. Amém ou não amém? Amados, olha para cá, nós vamos começar a ver as pessoas chegando aqui. Eu profetizei isso domingo passado ou retrasado. As pessoas chegando aqui doando o seu carro, doando a sua bicicleta, se colocando à disposição, doando um mês de trabalho do pedreiro. Quando a gente começar a construir aqui a nossa igreja, você vai ver as pessoas trazendo de bom grado as suas ofertas, dizendo: é para a igreja, é para o crescimento da igreja. Você crê e você pode dizer: Pai, me abençoa para que eu seja esse. Amém ou não amém? Então aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. (46) Todos os dias continuavam a reunir na igreja, partiam os pães em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Mas olha para cá, você precisa amar a sua igreja. Você precisa, querido, desejar esse momento na igreja. Você precisa, como o salmista, né? Só quando alguém te informar que é o dia da ir para a igreja, alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Mas nós precisamos estar na casa do Senhor. Aquele povo, ele tinha prazer de estar ali, ao ponto do salmista dizer que um dia no pátio, um dia ali no átrio, valia mais 1000 vezes do que em qualquer outro lugar, porque eles tinham prazer de estar na casa do Senhor. Então tenha prazer de estar aqui. Pastor, nós vamos terminar o culto daqui a pouco. Quando é que é o próximo culto? É quinta-feira. Então nós vamos começar a desejar que quinta-feira chegue rápido, para que a gente possa estar na casa do Senhor, para que a gente possa estar em comunhão. Mas a Bíblia diz que não somente desejavam estar na igreja, importante estar na casa do Senhor, mas também em casa. Em casa eles tinham o prazer de continuar o culto. Olha para cá, amados. Culto ao Senhor não termina com a bênção apostólica. Amém ou não amém? Nós vamos sair daqui, amados, e vamos continuar o culto no caminho para casa. Nós vamos continuar o culto na nossa casa. De casa em casa ele se reunia. Nós vamos começar a nos reunir, amado. Olha para cá, separa um tempo, amado. Separa um tempo para você poder visitar o teu irmão. Separa um tempo para você poder ir tomar um café com o seu irmão. Separa um tempo, amado, para você ir lá assar uma carne com o seu irmão. Quando o Senhor te abençoar e você fizer aquele bolo gostoso, aquele bolo de chocolate, manda um pedaço para o teu irmão. Amém ou não amém? Começa a compartilhar,
porque isso é o crescimento sadio da igreja. E muitas vezes, quando a gente começa a reter, é só nosso, é só meu, a gente começa a impedir a igreja de crescer. Porque quando a gente começa a liberar essas coisas, olha para cá, olha só o que eu vou te dizer agora. Quando a gente começa a liberar essas coisas, a gente começa a ouvir testemunhos. A gente começa a ouvir testemunhos. Começa a ouvir testemunho, a gente começa a vir aqui testemunhar o que Deus começa a fazer no nosso meio por causa da comunhão, porque a Bíblia diz que é no meio da comunhão que o Senhor libera a bênção. Quinta-feira, uma jovem veio aqui e testemunhou como Deus estava abençoando ela no projeto que ela tinha colocado no coração, e Deus estava abrindo a porta. Naquela mesma noite, alguém que estava na igreja me ligou e falou: pastor, eu quero contratar aquela menina para fazer um serviço. Você pode dizer glória a Deus por isso? Isso vai começar a acontecer no nosso meio, amado. Amém ou não amém? Isso vai começar a acontecer porque a igreja vai começar a crescer. A igreja vai começar a crescer de tal forma que a própria igreja vai começar a gerar renda, a própria igreja vai começar a gerar emprego, a própria igreja vai começar a gerar tratamento. Pastor, eu preciso de um advogado. Nós já temos advogado na igreja. Pastor, eu preciso de um médico. Nós já temos um médico na igreja. Pastor, eu preciso de um pintor. Nós já temos vários pintores na igreja. Pastor, eu preciso de um eletricista. Nós temos um eletricista na igreja. Pastor, eu preciso de um projetista. Nós temos projetista na igreja. Pastor, eu preciso de um juiz. Nós temos um juiz na igreja. Tudo que você precisar, o corpo vai te oferecer. Amém ou não amém? Amados, eu vejo isso, eu enxergo isso, eu gero isso no meu coração, e isso está muito próximo de acontecer. Aleluia. Por quê, amado? Porque nós temos despertado para isso. Só depende de nós começar a olhar para dentro de nós e dizer: o que eu tenho feito que tem impedido essa igreja de crescer? E eu vou começar a mudar, eu vou começar a fazer diferente. Último, Atos 2:47. Louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. Amados, como é que tem sido a sua adoração para Deus? Olha para cá, eu vou encerrar agora. Como é que tem sido a sua adoração para Deus? Nós cantamos um louvor aqui para fazer a abertura desse momento de adoração. Qual foi o louvor que nós cantamos? Quem lembra? Vitória no deserto, é isso? O nome? Aquele que fala: eu vou pular, eu vou dançar. Como é que é o nome desse louvor? Quem sabe? Vitória no deserto, não é isso? Não? Aqui diz não, aqui diz sim. Cadê o Rafael? Qual o nome desse louvor que nós cantamos, Igor? Diante de ti. É? Pular da vontade. Então tá bom. Nós vamos cantar esse louvor no final. Amados, preste atenção. Olha para cá. Pastor, mas eu sou velho. Eu não consigo pular. Se eu trazer a irmã Gil aqui, com mais de 100 anos, ela vai pular aqui, amado, e você vai ficar envergonhado. Tá? Ela vai ficar envergonhada, você vai ficar envergonhado. Porque diante do altar de Deus não tem velho, amado. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amados, como tem sido a nossa adoração para Deus? Como tem sido a sua entrega para Deus? A Bíblia diz que eles adoravam ao Senhor. A Bíblia diz que Deus procura, olha para cá, Deus procura verdadeiros o quê? Adoradores. Amado, diga assim comigo: Deus não precisa procurar, eis-me aqui. Amados, muitas vezes a forma como nós temos adorado ao Senhor tem travado o crescimento de Deus, porque nós precisamos adorar de que forma, pastor? Em espírito e em verdade. O que é isso? Você precisa viver o que você está adorando. Se o louvor diz para pular, amado, me perdoa quem está ao teu lado, pula. Se o louvor diz para dançar, afasta quem está ao seu lado, mas dança. Se o louvor requer que você aplauda, aplauda. Mas viva com intensidade a tua adoração. Sabe por quê, querido? O nosso Deus merece o melhor. Amém ou não amém? Precisamos descobrir aonde nós temos errado
a forma como nós temos impedido o crescimento da igreja. Que igreja é essa que adora? Que louvor é esse que não passa do teto? E quando a gente começar a adorar, a nuvem vai baixar nesse lugar, amado, e o céu vai ficar tão baixinho que você vai poder tocar nele. E desfrutava de toda a simpatia do povo. Amado, olha para cá, que esse aqui é a chave para fechar essa mensagem. Olha para cá. Nós, para crescermos, nós temos que ganhar quem está lá fora. Tanto é que o nome igreja, igreja, é tirado de fora. Nós precisamos ganhar quem está fora. Vocês entendem isso? Pode dizer amém? Eu preciso ganhar quem está fora. Aquela igreja, ela ganhou a simpatia de quem estava fora. Como é que tem sido o seu testemunho para quem estão lá de fora? Olha para cá. Mas que isso, pastor? Eu falo o seguinte para eles: olha, não olha para mim não, não olha para mim não, porque eu sou imperfeito, não olha para mim não, porque eu sou homem, olha para Deus. Aonde está escrito isso? Mateus capítulo 15, Mateus 5,16 diz o seguinte: olha para cá, olha para cá. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que eles possam ver as suas boas obras e glorificar o Pai. Então, amado, somos nós. Tem que olhar para nós sim, tem que olhar para você sim, amado. Amém ou não amém? Precisamos viver uma vida que aonde a gente for, o nome de Deus é glorificado. Precisamos viver uma vida em que as pessoas olhem para nós e dizem: olha, eu não sou crente não, mas no dia em que eu me tornar crente, eu quero ser igual a Pinha. O dia que eu me tornar crente, eu quero ser igual o Leandro. O dia que eu me tornar um cristão, eu quero ser igual o Hugo. Porque é triste quando a gente ouve as pessoas dizer: olha, para ser crente igual fulano, para ser crente igual o Beltrano, para ser crente igual aquele membro lá da IBV, eu não quero não, eu não vou não. Travando o crescimento da igreja com testemunhos, travando o crescimento da igreja com posturas indesejadas, travando o crescimento da igreja com conversas fúteis. Amados, palavra alcança muitas pessoas, mas exemplos arrasta multidões. Ei, olha para cá. Como é que você tem se portado no mercado quando você vai fazer compra? Ei, como é que você tem se portado no mercado quando você vai fazer compra? Às vezes, amado, eu vou estacionar o meu carro, só tem uma vaga, e no meio daquela vaga, sabe o que tem no meio daquela vaga? Um carrinho de compra que alguém deixou lá. Testemunho horrível. Horrível. Contei para vocês o exemplo, estava em promoção, caixa de leite, estava em promoção. Lá em casa eram uns bezerros que mamavam leite, era uma loucura, mano. Vocês não sabem o que é isso. 3 bezerros lá em casa. E eu fui comprar a caixa de leite. Quando cheguei lá em promoção, eu peguei 2 caixas de leite. Mas tinha um papel que dizia lá: olha, promoção da caixa de leite, 1 por cliente. Quando eu fui no caixa, a mulher atrás de mim: não, que não sei o que, porque as pessoas ficam pegando 2 caixas, é uma caixa só. A caixa que estava comigo falou: passa, pode passar, que eu vou bater as caixas para você. Eu peguei a caixa e falei: filha, a caixa é sua. E detalhe, se você não tiver dinheiro, eu vou pagar ela para você. Amado, se você acredite, se você quiser. A moça que estava falando falou: de jeito nenhum, é sua, pode levar. Quase que a gente ficou lá: não é sua, não é sua, não é sua, não é sua, não é sua. Como é que tem sido nosso testemunho nesse mundo, amado? Você está entrando no estacionamento, está vendo que o carro está tendo dificuldade para entrar naquela vaga, sabe o que você faz? Acelera o seu, entra na frente, estaciona na frente do cara. Aqui não, Marte,
Aqui isso não tem. Você está ali no caixa, a menina está enrolando, né? Conversando, falando um monte de coisa, você está doidinho, né? Para que ela vá rápido, né? E você, aquela ansiedade de passar, quando você vai passar no caixa, acaba o rolo de papel. Aí ela acende uma luzinha para vir uma fiscal, não sei da onde, para trocar aquele rolinho para te atender. E o que você faz? Canta. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aquela igreja ganhou a simpatia da comunidade, amado. Por isso, preste atenção, por isso que quando Pedro fez a sua primeira ministração, se converteu naquela ministração quase 3.000 almas, porque eles tinham simpatia. Daqui a pouco Pedro, mais na frente, prega de novo, se converte 5.000 almas. Amados, um sermão para 5.000 almas se converter. Por quê? Porque aquela igreja tinha simpatia do bairro. Barque e Mambucaba tem que amar a nossa igreja, amado. Ah não, pastor, mas a Bíblia diz que nós temos que incomodar o mundo. Que é isso? Não é dessa forma. Agindo dessa forma, nós precisamos ganhar a simpatia das pessoas. Por quê? Porque nós vamos até elas falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Amém ou não, amém ou não amém? Esse é o crescimento da igreja, amado. Por isso, amados, em nome de Jesus, eu quero que a gente saia daqui hoje refletindo, pensando, o que eu tenho feito que tem impedido o crescimento dessa igreja? Sabe por quê? Porque eu tenho orado para que o Senhor libere essas portas para que a igreja cresça. E a Bíblia diz que quando a gente não se posiciona, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Ele sacode a figueira. Ele sacode a figueira. E é triste que eu vou dizer aqui agora. Se você não se posicionar, vai ficar para trás, porque a igreja vai avançar. Por isso Deus te trouxe aqui, para você ouvir essa palavra nessa noite. Não seja o empecilho do crescimento da igreja. Igreja tem que crescer, ponto. Não está crescendo porque alguém está impedindo ela de crescer. Conduta, caráter, no seu serviço, no ônibus, na sua faculdade. Mateus 5,16, resplandeça a vossa luz. O que é isso? As pessoas vão te procurar para saber o que tem em você de tão especial, que quando você fala, que quando você chega, o ambiente se transforma, e você fala para ela, é Jesus. Sabe o que ela vai dizer? Eu quero esse Jesus, me leva aonde eu possa encontrar com Ele. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos.